1 aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 23. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. Vamos lá. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja bem, antes de Jesus dizer nesse versículo, fazer isto em memória de mim, antes dele dizer essa frase, antes dele falar, faça isso em memória de mim, ele deu um exemplo e uma ordenança. Certo? Antes dele dizer, fazer isto em memória de mim, ele deu um exemplo e também deu uma ordenança. Qual foi o exemplo que ele deu aqui? Primeiro foi o exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? E tendo dado graças, partiu. Esse foi o exemplo que ele deu. Quando ele agradeceu a Deus e partiu o pão. Exemplo de partir. Exemplo de compartilhar, de dividir o pão para com as outras pessoas. Pronto. Esse foi o exemplo que ele deu. Ou seja, dando graças e dividindo, distribuindo entre os demais. Foi o exemplo. Após o exemplo, ele também deu uma ordenança. Qual foi a ordenança no versículo que está escrito aqui? Qual foi a ordenança? Essa, quando ele disse, tomai, comei. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Então, quando ele disse tomai e comei, foi uma ordenança para seus discípulos comerem. Ele vai dizer, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora fica a pergunta. Ele estava mandando fazer em memória dele o exemplo que ele deu? Ou a ordenança que ele ordenou? Ou seja, o que era que ele estava mandando que os discípulos fizessem em memória dele? O partir o pão com as demais pessoas, compartilhar entre os irmãos, dividir o que tem em favor dos outros? Ou ele estava mandando os discípulos comerem pão em memória dele? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo. Veja bem. O que você acha que mais traz a memória do sacrifício de Jesus? O comer o pão ou dividir o pão? O encher a barriga ou dividir com o faminto? O se alimentar ou alimentar as outras pessoas? Qual você acha? Pois bem, mas vamos agora lermos alguns versículos antes do versículo 23 para sabermos se Jesus estava mandando os seus discípulos fazer em memória dele o exemplo que ele deu de partir o pão, o exemplo que ele deu de partir o seu próprio corpo, ou se ele estava mandando os irmãos trazer a memória dele, fazer em memória dele, o comer. Vamos ver qual das duas Jesus estava mandando fazer em memória dele, o partir o pão ou o comer o pão. Mas vamos agora lermos a partir do versículo 17 até o 23. Quando nós chegarmos no 23, nós já vamos ter uma grande noção. Os que são inteligentes já vão perceber antes mesmo de chegar ao 23. Já vão perceber qual é que Jesus está mandando que os seus discípulos viessem fazer em memória dele. Partir o pão, o exemplo de partir, está nesse versículo 24, e o exemplo de comer o pão. Então iremos saber agora qual dos dois ele estava mandando que os seus discípulos fizessem em memória dele.
Vamos para o versículo 17. O 17, ele diz assim: